Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos começar uma nova série sobre os benfeitores da humanidade. Dessa vez vamos falar do grande Carlos Juliano Torres Pastorino. Um espírita, podemos dizer assim, diferente. Ele era surpreendente na sua cultura, na cultura linguística, na cultura universal, na cultura de espiritualidade, né? No encontro fraterno entre muitas religiões, Pastorino era alguém sui generis. Era algo, podemos dizer assim, abençoado, que a nossa terra recebeu, o nosso planeta, em especial o Brasil, para trazer o Consolador prometido, um espírito e verdade, na mais profunda interpretação do Evangelho de Jesus que temos até hoje. No entanto, Pastorino foi um trabalhador, um colaborador, um servidor, mas é na sua grande sabedoria que nós vamos encontrar o espírita na sua grandeza de benfeitor da humanidade. Ele nasceu em 1910 e desencarnou em 1980, então com 70 anos. Estamos agora comemorando os 114 anos do nascimento do Carlos Juliano Torres Pastorino. Seu pai, José Pastorino. Sua mãe, a senhora Eugênia. Ele casou 2 vezes, com a dona Silvana, que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, e com a dona Elza, que eu também tive a oportunidade de conhecer em Brasília. Teve 5 filhos. Diz o grande pesquisador sobre Paulo de Tarso, Rui Kremer, que Pastorino teve 70 anos de vida invulgar, marcado por atividade polimorfa, a serviço de uma personalidade singular, de uma inteligência brilhante e de uma vasta e complexa cultura. As pequenas notícias biográficas. Ele, com 14 anos, já era bacharel em geografia, coreografia, cosmografia e português no Colégio Pedro II. E a sua vocação religiosa, ser padre. E foi ser padre e foi buscar a estatura e os diplomas de padre lá em Roma. É assim, então, que em 1929, os seus examinadores pontifícios o colocam na ordem menor de tonsura. Em 1931 é aprovado para a ordem do subdiaconato, com a tese Um só Deus em 3 aspectos distintos. Nessa tese, ele foi examinado pelo cardeal Basílio Pompílio e 4 bispos, que em certa vez um dos bispos apontou para ele na hora da apresentação da tese, dizendo assim: curva a tua cabeça e mostra a tua ignorância. Realmente, se ele não fizesse assim com humildade, não seria aprovado. E fez, se curvou, mas as suas dúvidas persistiram, porque era isso que ele entendia e na tese, dizendo que faltava ainda informações. No passeio que ele fez pelos pais da igreja, pelos evangelhos, pelas escrituras como um todo, ainda faltava algo para ele poder entender um só Deus em 3 aspectos. Mas os anos passam e a partir de 1951 é que ele vai compreender na grandeza aquilo que ele queria escrever. Agora sim ele vai ter as devidas explicações com o livro Deus e Universo do professor Pietro Baldi, do qual ele era um exímio estudioso. E só assim, então, repare que 20 anos depois da apresentação da tese, de 1931 para 1951, que ele vai entender aquilo que ele queria escrever e que ele sentia dúvida, e que o bispo fez ele abaixar a cabeça, dizendo que ele tinha de demonstrar a sua ignorância. Em 1934, ele recebe o diploma com laudem de curso de Filosofia e Teologia, né, o THD, no Seminário Teológico Internacional Santo Antônio Maria Zacaria. E ele vai passar a ser um exímio estudioso do Evangelho, vai colecionar textos, papiros, as informações mais antigas e originais, principalmente do Novo Testamento, vai ser, podemos dizer assim, a base dos seus estudos quando ele esteve lá em Roma. É assim, então,
que vai chegar o ano de 1937. E no ano de 1937, ele já não aguenta mais ficar sob o jugo da igreja. Ele continua refletindo aquilo que ele viu lá em 31, quando ele passou com a apresentação da sua tese, o seguinte, que em 1931, ante o Papa Pio XI, que recusou a visita de Mahatma Gandhi em seu traje habitual. Ele então ficou pensando assim, poxa, mas Mahatma Gandhi se veste igual Jesus. E se a igreja não está deixando ele entrar aqui por causa que ele usa sandálias e aquele tipo de veste, será que a igreja também imporia que Jesus deveria mudar as vestes e vestir casaca para entrar no Vaticano? Não tem lógica. Sendo assim, ele ainda refletiu por muitos anos e resolveu abandonar a igreja. Ali nós temos o Papa Pio XI, né? E o Mahatma Gandhi. Quando ele deixou a igreja, já não era mais Pio XI, sim Pio XII. Mas foi o Pio XI que não quis receber Gandhi, não que ele não quisesse receber Gandhi, mas Gandhi com aquele tipo de vestimenta. E a informação está clara. Aí nós trouxemos um recorte do Jornal do Brasil, dizendo que o Vaticano recusa receber Mahatma Gandhi, porque ele não usava casaca. Recusa receber oficialmente, não é visita oficial. A mais, inclusive, Gandhi resolve visitar o Vaticano e ter um contato com o Papa, mas ele só tinha na sua agenda espaço para o domingo. E ele recebeu essa informação, que domingo, oficialmente, o Papa não recebia nenhum estrangeiro. E, mais uma vez, a perda da oportunidade de se conviver com o outro. E é muito interessante que, mesmo assim, no domingo, lá em Roma, ele foi visitar a beleza da cruz do Cristo, lá na Capela Sistina, no Vaticano, e diz os historiadores que ele chorou diante do Cristo. Alguns até comentam que ele, numa entrevista, falou que ele chorava porque a situação era muito mais difícil agora. Porque se antes o Cristo estava crucificado no madeiro frio, cruel, agora ele estava crucificado no ouro. E a grandeza de Mamon, né, é muito mais difícil de você se libertar. O sufoco, poderíamos dizer, da crucificação no meio da grandeza é muito diferente daquela humildade do madeiro. Assim, então, o nosso pastorino refletiu isso tudo e deixou a igreja em 1937 e veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele vai se dedicar ao magistério. Em 1938, já vai ser professor de psicologia, de lógica e história da filosofia. Em 1939, professor de latim no Colégio Pedro II. E também de latim no Instituto Ítalo-Brasileiro de Alta Cultura. Em 1944, vai ser professor de latim no Colégio Militar e em 1946 catedrático desse mesmo colégio. Vai também para a Universidade de Brasília, Universidade Federal, e vai dar aula de língua e literatura latina, língua e literatura grega e linguística. Vai fazer uma carreira belíssima no magistério, no qual ele vai se dedicar por toda a sua vida. Ele era poliglota, sabia 6 línguas vivas, né? Ele era tradutor público, quer dizer, juramentado, registrado, de francês, italiano, espanhol, de latim, de grego clássico, de hebraico, de sânscrito, de esperanto. Dominava perfeitamente também o latim e o inglês e o alemão. Delegado especializado da Universala Esperanto Associação, e fundador da Sociedade Brasileira de Esperanto, no Rio de Janeiro, que é a língua internacional que busca a fraternidade entre todos os povos. Ele tinha um programa na Rádio Copacabana, onde que ele apresentava peças de rádio, teatro, e no programa ele tinha lá um maravilhoso chamado Higiene Mental. Esse higiene mental, inclusive, saiu em forma de disco, né, em que visava trazer tranquilidade para as pessoas. Esse disco foi bem comercializado. Hoje existe na internet disponível para se ouvir em áudio esse relaxamento feito pelo pastorino. Realmente é algo muito gostoso, muito relaxante, muito que te leva realmente a uma espiritualidade
quando naquelas voz amiga, tranquila, a criatura vai relaxando, vai mudando de faixa vibratória, vai entrando em si mesmo, vai conhecendo todo um universo espiritual que o pastorino, na sua higiene mental, vai nos levando. Ele também era profundo conhecedor de música, tinha 31 peças musicais para piano, para orquestra, para quarteto de corda, polifonias a 3 e 4 vozes. Em outras palavras, era um gênio, porque também tinha livros de poesia, as traduções dos seus livros didáticos para as escolas e faculdades, etc. Ele traduziu as obras do professor Petrobaldi. Das 24 obras do professor Petrobaldi, ele vai traduzir fragmentos de Pensamento e Paixão, lindíssimo. O livro Comentários, que faz uma síntese da obra do professor Petrobaldi na Itália, as 10 obras que ele escreveu na Itália. Ele vai ser o tradutor do livro Profecias, que faz o projeto da nova civilização do terceiro milênio. Ele vai ser o tradutor da Grande Síntese, a principal obra do professor Petrobaldi. Que o próprio Emmanuel, mentor do Chico Xavier, fez o prefácio, juntamente com Augusto dos Anjos. O livro Sistema, do professor Petrobaldi, que é um livro baseado em perguntas e respostas, em tirar dúvidas com o auditório. O livro Problemas Atuais, onde que há o tratado em 3 capítulos maravilhosos sobre a reencarnação e um outro capítulo inesquecível sobre o câncer. E também ele será o tradutor do livro A Grande Batalha e do livro Evolução e Evangelho. Ele vai dizer sobre a Grande Síntese, que ele foi tradutor e um dos principais livros do professor Ubaldi. Ao finalizar a leitura de A Grande Síntese, temos a impressão de haver lido, ressurgido no século XX, um dos grandes profetas bíblicos. Igualá-la é difícil, superá-la, impossível, negá-la, absurdo, discuti-la, loucura, mas aceitá-la e senti-la é prova de que em nós há uma centelha da divindade. Merece realmente ser encadernada no mesmo volume que o Novo Testamento, como coroamento das obras dos grandes e primeiros apóstolos. A força e a segurança fazem desta grande síntese uma continuação natural das epístolas e do Apocalipse, nada ficando a dever a elas. Ele vai conhecer o Espiritismo em 1950, onde ele vai ler o Livro dos Espíritos em 2 dias. E vai logo se sentir totalmente espírita e se engajar no espiritismo. Vai frequentar o Centro Espírita Júlio César, no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. Vai depois fundar o Grupo Espírita da Boa Nova, que vai se transformar no Grupo de Estudos Espíritos, onde, juntamente com Jaime Hollenberg, o grande idealizador também dos serviços de caridade à criança no Brasil, ele vai fundar a CAPEM em 1958 e o SEI, o Serviço Espírita de Informação, em 1953. Ele vai participar do Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, representando outros estados da federação. Vai ser fundador da Cruzada dos Militares Espíritas no Colégio Militar, em 1952. Fundador da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Tinha uma biblioteca de 15 mil volumes, lá em Brasília, ela existe até hoje. Aliás, ele gastou muito dinheiro com o livreiro Francisco Lassuet, que ficava a livraria dele ali no Mercado das Flores, no centro do Rio de Janeiro. Pastorino comprava obras do mundo inteiro, vindas deste livreiro. Realmente ele se endividou muito e sobre isso nós vamos falar mais na frente. Mas valeu, a biblioteca está aí. E para ajudá-lo, há muita contribuição da CAPEM. A CAPEM ajudou muito o nosso pastorino, mais à frente também vamos falar sobre isso. Ele também foi fundador da Livraria Sabedoria em Brasília e da Escola Sabedoria em Brasília. Aí nós temos a Livraria Sabedoria em Brasília, que foi inaugurada numa vez só com os 4 cadernos ubaldianos, que eram palestras de oradores que falavam sobre o professor Petrobaldi, inclusive palestras do Pastorino. Aliás, é uma palestra lindíssima do Pastorino, falando aí sobre a evolução espiritual. Muito bem. Ele também vai fazer algo maravilhoso, porque ele vai doar o gravador
para que Chico Xavier realizasse os seus trabalhos de psicofonia lá no Grupo Espírita Memei. Mas sobre este tema, sobre o encontro de Pastorino com Chico Xavier no campo das ideias e do serviço ao espírita, vamos ver num próximo programa. Até lá!